pessoal ficar bravo comigo, mas é importante gravar também para a gente ver como ficou. Legal. Eu vou começar aqui para apresentar para vocês, né, pessoal? A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre fazer uma revisão na prática, né, desse nosso segundo caderno. Então, essa coisa que a gente tenta de 4 aulas em uma, né, sempre dá uma enxugada e tudo mais. Eu já vou compartilhar com vocês um material que está montado aqui para isso, enquanto eu vou ficando de olho aqui se alguém mais está entrando aqui na sala. Parece que não. Legal, pessoal. Como adiantei, né, então uma revisão desse caderno 2, das nossas últimas 4 aulas, esses nossos últimos 4 encontros, a gente vai tentar condensar aqui hoje, então fica uma aula um pouco mais longa de conteúdo, eu vou tentar também dar algumas perguntas para vocês, tá? Só se puderem colocar ali no chat que está dando certo aí a projeção da tela e tudo mais, vocês estão vendo o que eu estou vendo, eu agradeço, enquanto o pessoal vai entrando na sala e eu vou aceitando, vou dando ok para quem está chegando. Beleza, vamos lá. Olhando para essa revisão, o que a gente começa falando, né, sobre potências tradicionais, esse olhar para a nova ordem mundial, né, que se fala. E aí, quando eu falo aqui de nova ordem mundial, não estou falando aquela coisa que muitas vezes a gente vê na internet, sobre os Illuminati, não, estou falando realmente sobre um contexto mais global do que a gente fala, do que a gente chama de nova ordem mundial, de como que hoje estão os papéis dos países no mundo, quanto que o poder econômico é mais forte que o poder não econômico ou militar, por aí vai, tá? Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Se puderem colocar no chat que está dando certo, eu agradeço vocês, porque é importante eu saber que está rolando isso, senão... sim, obrigado, Raina ou Rainá, desculpa, não sei, ou Cristina, como você preferir, obrigado, viu? Legal. Então, olhando para essa questão da nova ordem mundial, né? Então, em 89, caiu o Muro de Berlim, né? Aquele muro que separava, que na prática dividia a Alemanha em duas, ao dividir a cidade de Berlim em duas, né? Então, era uma Alemanha socialista, uma Alemanha capitalista, né? Cada uma com a sua influência, seja americana ou da União Soviética. E com isso, o que aconteceu, né? Estou aceitando o pessoal que está entrando na sala. Com isso, pouco tempo depois, isso aconteceu por quê, né? Primeiro, por que o Muro de Berlim caiu? Porque o socialismo estava caindo, o socialismo principalmente liderado pela União Soviética. Então, para vocês terem uma ideia, né? O Muro de Berlim caiu em 89, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmanchou em 91, então foi cada um meio que para o seu lado, né? E não mais socialistas, né? Já olhando para um contexto meio capitalista, então acabou aquele negócio do mundo bipolar, da Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, isso meio foi por terra, né? Então, o que acaba e o que acontece depois disso? O mundo não é mais bipolar, aquela coisa Estados Unidos e União Soviética. O que é o mundo, então, né? Então, existem 3 teorias dessa nova ordem mundial ou não. Uma das teorias fala que o mundo é unipolar. Então, assim, quem manda no negócio todo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um baita poderio militar, eles que mandam o negócio todo. Essa é uma teoria. Tem uma outra teoria que é multipolar. Fala, olha, poderio econômico tem que ser levado em conta. E aí sim, os Estados Unidos é muito forte. Mas a União Europeia, o Japão e a China são polos com muito poder econômico. Tem que ser considerado nessa visão. Tá? É outra teoria da nova ordem mundial depois desse contexto Guerra Fria bipolar. Qual que é a teoria mais ampla e, no geral, mais aceita? A da unimultipolaridade. O que ela fala? Tem que reunir esse duplo caráter. Então, assim, economia é importante, os polos econômicos têm poder, têm zona de influência, tem que olhar para eles, mas, no final das contas, é a força do poderio militar americano que manda nesse negócio todo. Eles desequilibram a balança, tá? Essa é a ideia da teoria unimultipolar, que é a mais aceita quando a gente fala de nova ordem mundial. E nesse contexto, tem um ponto muito importante da história americana recente, que é a guerra ao terror, né? Então, a gente viu isso, né, que depois da Guerra Fria, a indústria armamentista bélica da Rússia, né, já não era mais União Soviética, a Rússia, ela se enfraqueceu porque precisa de grana. Estados Unidos manteve a indústria militar, mas também precisa de grana. Então, assim, na prática, gente, e essa frase pode parecer meio esquisita, mas é verdade. Para que se mantenha o investimento na indústria bélica, guerras são necessárias. Então tem que ter guerra. Se não tiver guerra, não tem razão dessa coisa existir. Não estou defendendo a guerra, estou dizendo uma constatação de como as coisas são. Por isso que existe muita crítica, às vezes, sobre alguns conflitos, e a gente vai ver isso já agora na sequência,
sobre o quanto esses conflitos são reais e o quanto eles foram inventados, porque é muito interessante que tem uma guerra para você poder trabalhar investimento ali e conseguir ganhar dinheiro, tá? Por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, isso foi em 2001, vai completar no que vem 20 anos, foi o grande estopim ali, o grande clique para os Estados Unidos retomarem o investimento na parte militar, né? Então, assim, centenas de bilhões de dólares, grana pra caramba, foi para isso. Isso vai desde roupa, armamento, alimentação, drone, tecnologia, o que vocês imaginarem que uma investida de guerra precisa, principalmente aqui nesse caso, por conta do ataque às Torres Gêmeas, né? Era na época o Al-Qaeda assumiu a autoria desse atentado, liderados pelo Osama Bin Laden, que estaria refugiado no Afeganistão. Deixa eu dar uma passada rápida no chat, ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vai seguindo. Então, o que acontece, né? Nessa guerra ao terror, né? E esse nome porque foi uma guerra contra, de acordo com os Estados Unidos, contra o terrorismo, né? Nessa mesma empreitada, os Estados Unidos acusaram o Saddam Hussein, que era o líder do Iraque, de deter máquinas de destruição em massa, ou seja, armas ou químicas, biológicas, ou mesmo bombas que pudessem matar muitas pessoas ao mesmo tempo, destruição em massa. Nesse sentido, ofensiva militar, foram para cima do Saddam Hussein, foram no Iraque, né, e com muito dinheiro, né, os Estados Unidos abrem, liberam dinheiro para que se invista nessas ações militares. Então, com essa ação, além de ter essa guerra ao terror, de acordo com eles, né, o Iraque tem armas de destruição em massa, vamos combater o terror. Além disso, os Estados Unidos conseguiam, sim, estender a força política e econômica deles pela região, principalmente em função de uma coisa que tem muito importante lá e muito interessante para os Estados Unidos, que é o petróleo, tá? Então, o fato de ter muito petróleo nessa região desperta muito interesse, e por isso vem muitas críticas. Mas tinha mesmo armas de destruição em massa? Vocês precisavam mesmo ir lá para o Iraque? Ou vocês, será que foram lá mais por conta do petróleo? O que acabou constatando é o seguinte, olha, tanto Saddam Hussein como Osama Bin Laden, né, Osama Bin Laden lá das Torres Gêmeas, do ataque do Al-Qaeda, os dois foram mortos, né, o Saddam Hussein foi até deposto, julgado, tem vídeo no YouTube dele sendo enforcado, e aquela coisa toda, e o Osama Bin Laden foi morto numa intervenção americana, dele não tem nenhuma foto, nenhum vídeo, muita gente questiona, mas mesmo assim, acabou Saddam Hussein, o Bin Laden, mas as tropas americanas continuam lá, e elas continuam consumindo recursos, né, que requerem investimento, e também exercendo uma influência política e econômica na região. Então, os Estados Unidos, em tese, eles combateram o terror, mas continuam lá. A alegação deles, claro, estou aqui para manter a liberdade, para manter a democracia, para evitar o terrorismo, e é aquilo, a gente pode questionar, mas a gente não pode cravar as afirmações, mas a gente sabe que eles têm muito interesse no petróleo da região. Então, dá para dizer que é uma guerra totalmente inventada? Não necessariamente, embora muitos falem algo nessa direção, principalmente porque no Iraque, os Estados Unidos não acharam armas de destruição em massa. Eles chegaram no final e falaram, ups, não tinha. Mas até aí, obviamente, você tinha o Saddam Hussein com um governo ditatorial e tudo mais, não dá para defender esse cara, né, mas que realmente ali talvez não tenha sido uma guerra tanto ao terror, talvez não, talvez tenha sido um terror que os Estados Unidos mesmo criaram, tá? Gente, seguindo, tá? A gente falou aqui de nova ordem mundial, potências econômicas, guerra ao terror, vamos olhar para as potências emergentes aqui do mundo, né? No caso, os BRICS, a gente falou de potências tradicionais, né? Estados Unidos e outros, agora falando das potências emergentes, né? BRICS é um termo que se refere a alguns países ali dos anos 2000 que estavam em muito desenvolvimento, né? Economia crescendo pra caramba, e que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e mais recentemente África do Sul, como o termo em inglês é o South Africa, então fica esse BRICS aí nomeado para vocês, né? Então, olhando para esses caras, o que acontece? 40% da população do mundo está aqui, principalmente por conta de China e Índia, né? Eles são sem noção, né? Gente pra caramba, daqui a pouco eles estão chegando em 3 bilhões de habitantes, os dois juntos, é uma loucura. Então, 40% da população do mundo está nesses 5 países, tá? Então, o que você tem aqui países grandes, com muitos recursos naturais e um imenso polo consumidor. Imagina, 40% da população está ali, quer dizer, 40% do potencial de consumo da terra está ali. Falo potencial
porque não são países com economias tão grandes como outras que têm mais potencial econômico, mas 40% da população está ali. Então, a chance de crescer a economia está ali, está nessas pessoas que ainda não têm poder aquisitivo, mas podem ter. Então, assim, o polo consumidor neles é muito grande. Só que é importante a gente olhar que BRICS não é um bloco econômico, tá, gente? Não é um bloco econômico formal. Sim, eles têm se reunido, fundaram um banco dos BRICS e tudo mais, mas não é um bloco econômico, tá? BRICS é mais uma união de países para algumas trocas, para algumas parcerias, mas não é um bloco econômico. Porque qual que é a diferença, né? Bloco econômico é tipo União Europeia. União Europeia que é livre tráfego de pessoas, de produtos, tarifas comuns para fora, e aqui a gente não tem livre tráfico de pessoas e produtos entre Brasil, China, Rússia, Índia, até porque os blocos econômicos normalmente são de países mais próximos entre si, onde você tem muita vantagem ali na circulação de pessoas e mercadorias, porque está mais perto. Aqui a gente não tem essa diferença, não é um bloco econômico, tá? Beleza. Aqui a gente tem alguns registros, né, a última reunião aí dos BRICS, né, você vê o pessoal simpatia, mas eles dão aí uma relaxada, olha só, sorriso sincero aqui do Vladimir Putin, né, aquele sorriso do ex-espião da KGB, você nunca sabe o que está passando na cabeça dele, né, outro sorriso sincero aqui, então, é uma barbaridade. Vamos lá. Falando um pouquinho desses países que aqui estão, vamos ver nosso chat, tem um ali, ó, a Ana Beatriz, fiquei impressionado de saber que não é um bloco, não costumam falar isso. Eles não são um bloco, na verdade, assim, vamos voltar, não é um bloco econômico, tá? E eu acho que até voltando ali no slide, ó, não é um bloco econômico formal, tá? Não vamos nos perder numa questão de terminologia. Normalmente fala-se, às vezes, a expressão bloco para falar de conjunto e tudo mais, mas não como econômico, tá? Não é um bloco econômico, né? Então, assim, se eles, até o Matheus coloca, o que eles seriam se eles não são um bloco, né? Eles são, na verdade, uma entidade, ou são uma terminologia para descrever um conjunto de países, tá? Bloco econômico, quando a gente entra na palavra econômica, que é mais perigoso. A gente vai ver até em algumas perguntas eles se referirem a bloco, e não necessariamente a gente vai dizer, tá errado essa alternativa, vamos limar porque tá errado. Não. Às vezes eles usaram a palavra para representar um grupo de países, mas bloco econômico não, tá? Só para não se perder. Então, entidades constituídas por pessoas, não chega a ser uma entidade, porque não existe assim eu sou a Fundação BRICS, né? Mas o que é importante entender, assim, não é um bloco econômico, tá? Essa palavra é chave, a palavra econômico, tá? Bloco econômico, não. De repente você vai vir aí falando, o bloco dos BRICS, dá para passar ainda. Não é um bloco econômico, mas ok, bloco, vá lá, entendeu? Só para a gente não sei se eu usei só a palavra bloco em algum momento, só para, depois a gente até ver na gravação, mas só para ratificar isso, bloco econômico não, tá? Beleza. Olhando para a Índia e China, tá? São países que têm uma população enorme, e eles têm uma liderança muito forte, gente, na parte de bens e serviços. O que é bem, né? Bem é uma coisa que você pega, é tangível. Quem que manda muito bem nisso? A China. A China produz bem pra caramba, muitos produtos, é uma indústria muito grande. E serviços, né? O que é um serviço? Isso aqui é um serviço, né? A gente está conversando, eu estou dando uma aula, isso é prestar, por exemplo, um serviço. Não tem nenhuma coisa aqui que a gente possa tocar sobre isso tudo que eu estou falando. Né? Então, é um serviço. O que é um outro tipo de serviço? Por exemplo, limpeza das ruas, energia elétrica, saneamento básico, são serviços, não são indústrias, tá? É diferente. E a China manda muito no serviço, vocês vão entender por quê, né? Então, a Índia é quem lidera na parte de serviços. A Índia tem uma vantagem muito grande. Ela é uma das maiores populações do mundo, em breve ela passa a China, e ela tem a língua inglesa e hindi como línguas nacionais, né, como línguas oficiais, essa era a palavra que eu queria. Então, boa parte da parcela da Índia fala inglês, né, isso faz com que eles prestem serviço para o mundo inteiro, por exemplo, de suporte técnico, de telemarketing ativo, receptivo, centrais de atendimento, 100% em inglês, porque o cara, em boa parte do mundo, fala inglês. A Índia tem a maior população, se for pensar, que fala inglês dentro do país, com a língua oficial, então ela pode se comunicar com o mundo inteiro. Então, de repente, você tem um produto lá nos Estados Unidos, você fala inglês, você quer um suporte em inglês, você liga, quando você vai ver se foi transferido para um cara lá da Índia que está te atendendo. Então, isso faz toda a diferença para a Índia, tá? Mas também tem muita tecnologia, tá? Elas têm uma indústria avançada, tem indústria automobilística, inclusive, mas o grande ponto em que a Índia, ela dá esse salto é na parte de serviços, tá?
Já, por exemplo, até pus um exemplo aqui, a Tata Industries, que tem de tudo, né? Tem tantos serviços como indústria. Já a China, pessoal, ela tem uma mão de obra muito barata. É muita gente e muita produção de bens, né? Então, por muito tempo ela atraía multinacionais que iam lá produzir seus produtos, né? Nike, a própria Reebok, Apple, por aí vai. Para reduzir o custo de produção, né? Então, com isso, o que a China fez? Eu vou aprendendo aqui essas tecnologias, elas capacitou tecnologicamente e produz diversos produtos. No princípio eram mais genéricos, né, que substituíam algumas marcas internacionais, mas hoje ela tem uma tecnologia muito forte e empresas próprias, né? Então a gente vê alguns exemplos aí de empresas grandes lá da China, né? A Huawei, Xiaomi, JAC, Lifan. Então, na área de tecnologia, de comunicação automobilística, a China tem uma tecnologia bem legal, já não é aquela coisa de produto que a gente fala, isso aí é chinês, vai quebrar, vai dar problema. Não, é um produto bem legal, eles já incorporaram muita tecnologia no que eles fazem, tá? Brasil e Rússia, né, são países muito grandes, e o que diferencia eles é a parte principalmente de recursos naturais e de matéria-prima, tá? Aqui tem uma pergunta que é verdade que a Índia tem um dos melhores ensinos, né? Uma dúvida que eu tenho. A Índia tem um ensino realmente muito bom, ele é diferenciado, né? Ela tem práticas aí que ela visa muito essa universalização do ensino, então é um ensino muito bom, principalmente nas ciências exatas, né? É um país onde uma boa parte, inclusive, do que a gente vê hoje de ciências exatas surgiu ali, né? É uma coisa muito cultural, se a gente for pensar, e eles têm esse foco muito grande na educação diante de todas as adversidades. Então, assim, você vê a educação sendo feita nas estruturas mais simples até as estruturas mais complexas. Eles têm, sim, uma educação que dá para considerar como diferenciada, mas, ao mesmo tempo, como muito competitiva, né? Então, o que acaba acontecendo na Índia é um país que não tem, vai afunilando. Então, na medida que você vai avançando na sua carreira, por assim dizer, universitária, né, você chega ali, avança para um colegial, né, ou fundamental 2, ensino médio, vai indo para a universidade, vai ficando mais afunilado, vai tendo menos oportunidades, não consegue universalizar tanto. Mas como é muita gente, eles formam muitas pessoas, né, então isso realmente diferencia a Índia, tá? Voltando aqui para Brasil e Rússia, né? Então, países grandes, principalmente a Rússia, é o dobro do Brasil, muita matéria-prima. Eles têm ali indústria e comércio forte, mas é a matéria-prima que realmente manda ali, né? Então, o Brasil, por exemplo, agronegócio, é um grande produtor mundial. A gente tem muito minério de ferro, 90% da exportação de minério é de ferro no Brasil. No que se fala do nióbio e ferro nióbio, 75% do que está no mundo vem daqui, e é um metal muito importante para as tecnologias mais avançadas, por exemplo, da China. E na parte de soja, de laranja, de açúcar, tabaco, álcool, somos o grande produtor mundial, né? Então, recursos naturais e produção no setor primário muito forte. E a Rússia, ela está muito na parte de energia, principalmente, recursos energéticos. Então, é o maior exportador de gás do mundo, carvão também tem bastante, petróleo são o 8º maior produtor, eles são o maior produtor de diamante, de ouro, então são países que têm recursos naturais em abundância, isso diferencia bastante o Brasil e a Rússia nesse contexto internacional. Tá? Tem aqui o Gabriele, a Índia, por ser muito populosa, é um país muito desigual economicamente, sim, é um país bastante desigual, mas o que acontece é que, na prática, eles têm, nessa desigualdade, eles têm, vamos dizer, como que eu posso colocar, a classe média indiana, ela não é tão grande assim, eles têm um nível muito grande de pobreza e, de repente, uma concentração de riqueza muito grande, né? Então, a classe média indiana, ela é uma coisa, não é que não existe, tá? Mas não é tão representativa no contexto deles. Obviamente, em números absolutos sempre vai ser muita gente, mas se a gente olhar para o geral e olhar para o comparativo, é um país muito desigual, mais desigual que o Brasil até, tá? Tem uma população em níveis de pobreza muito grande, o nível de pobreza é alto e a população que está nesse nível é muito grande também, e uma desigualdade muito grande para quem tem mais dinheiro na Índia, tá? Ela é muito, muito desigual, tá? E a África do Sul, que é o último cara, ele nem está na apostila, mas vamos falar deles, né? Vamos falar da África do Sul, que está aí nos BRICS, né? Em 2011 ela veio para esse grupo, por assim dizer, o bloco não econômico. Ele é o menos representativo, tá? Entre eles, mas ainda assim é a segunda maior economia da África,
Ela só está atrás da Nigéria, que tem quase o dobro da população dela, e é um dos principais países emergentes do mundo, né? Então ela faz negócios com toda a África, mas também com a Alemanha, Japão, Estados Unidos, China, Espanha, Reino Unido, tá? E o que acontece, né? Muito do produto deles, do produto interno da África do Sul, vem do turismo, mas eles também têm indústria em vários setores e agricultura, tá? Então, a África do Sul tem esses pontos, turismo como um grande diferencial, mas também a parte industrial, ali, química, petroquímica e tudo mais, e agricultura, tá? Mas, no contexto de BRICS, é o país que tem economia menor entre esses 5 países, tá? Hoje, o que acontece, né? Em 2014, criou-se esse NDB, né, New Development Bank, esse novo Banco de Desenvolvimento, que seria uma alternativa dos BRICS ao FMI, ao World Bank, para conseguir dinheiro, né? Essa economia conjunta não teve um desenvolvimento muito forte, tanto que, novamente, não é um bloco econômico, não tem tanta cooperação entre os países. Na prática, a área da saúde é uma que mais tem destaque, tem algumas parcerias e tudo mais, mas, no geral, o bloco, sim, do ponto de vista econômico, não se concretizou, né? Essa integração acabou não rolando. E, nos últimos anos, esses países até desaceleraram o crescimento, né? Principalmente a Rússia e o Brasil. Também a África do Sul, que já não é uma economia tão grande, mas a Rússia e o Brasil desaceleraram bastante. A China e a Índia continuaram, mas também diminuíram o ritmo, né? Tanto que tem muita gente olhando para o México, Indonésia, Nigéria, Turquia, né? O MINT, México, Indonésia, Nigéria, Turquia. MINT é uma expressão que eu acabei de inventar, tá, gente? Não existe, tô brincando, mas se um dia surgir, vocês ouviram primeiro aqui, tá? E o que acontece, né? A gente está nesse cenário Covid-19, e a China, ela também foi bastante atingida pela Covid, pelo que a gente vê nos números, muito menos do que outros países, né? Temos que confiar nesses números, mas a gente sempre fica com o pé atrás, né? China tem todo aquele histórico, né? Mas ok, confiando nos números, ela foi atingida, não tanto quanto outros países, mas, acima de tudo, o que acontece? A China, ela vende muitos produtos para o mundo inteiro. Então, a gente percebe que o impacto para ela não vai ser tão alto na economia, porque, inclusive, muitos desses produtos são essenciais para o nosso momento atual, tá? Então, tem que ter esse olhar aí para a China nesse cenário de Covid-19, quando a gente fala de BRICS, tá? Olhando para as organizações supranacionais, antes de entrar, eu só quero dar uma olhada aqui no chat, estamos livres ali no chat, estamos limpos e vamos seguir. Então, olhando para a organização supranacional, né, qual que é esse contexto, né, é a ideia dos blocos, aí sim, de blocos econômicos, blocos estruturados, organizações supranacionais, ou seja, elas são maiores do que nações, né, e por que isso? Por que é importante isso, né? Olhando para o cenário mundial, né, vamos dizer assim, o capitalismo venceu, hoje o mundo é capitalista, ele está por toda parte, então, nesse contexto, a concorrência global se intensifica, tem troca de produtos e serviços por todo o mundo, toda a parte isso acontecendo. Formar blocos regionais para aumentar a competitividade é muito interessante para integrar as economias de nações vizinhas, né? Então, produtos que você compraria da China, você pode comprar de um país muito mais próximo, já é mais barato pela logística e, de repente, com uma condição melhor. Então, a formação de blocos regionais é bom para aumentar essa competitividade, porque a partir do momento que você compra produtos com condições melhores entre esses países, você também pode produzir com preços menores e ser mais competitivo globalmente, tá? Então, alguns blocos aí que valem a gente ter uma atenção especial, né? Por exemplo, o primeiro deles é o NAFTA. Isso aqui seria até uma sigla, tá? É tudo maiúsculo, tá? Que eles se referem a um acordo de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México, né? Então, esse North American Free Trade Agreement, é o NAFTA, essa sigla é em inglês, né? Que ele começou em 92, em 2018 expirou, né? Foi substituído até por um novo acordo que ainda não está em vigor, mas está em vigor, está sendo mantido, mas não foi assinado por todo mundo, mas tá rolando, né? Eles continuam aí com um certo livre comércio nessa região. E tem gente que fala que o NAFTA beneficiou o México, porque, por exemplo, protegeu ele de concorrentes internacionais. Mas tem gente que fala, por exemplo, que possa ter agravado a pobreza no México e criado desemprego nos Estados Unidos. Por quê? Porque se você faz uma zona de livre comércio, as mercadorias trafegam de forma com tarifas muito menores ou sem tarifas, e quando você faz isso, é mais interessante, por exemplo, para os Estados Unidos comprar algumas coisas do México, ao invés de nos Estados Unidos mesmo, ou mesmo produzir no México ao invés de produzir nos Estados Unidos, porque lá você paga menos. E aí que vem essa questão, se você paga menos para produzir no México, você pode estar agravando a pobreza naquele país.
porque você vai ter gente trabalhando em condições inferiores a que receberia, por exemplo, salário nos Estados Unidos, ou mesmo no próprio México, porque o México deu um jeito lá de atrair aquela indústria para lá, mas não necessariamente é o melhor para a população, né? E ao mesmo tempo você cria desemprego nos Estados Unidos, porque pessoas estavam trabalhando ali nos Estados Unidos e fazendo a sua vida lá, esses empregos foram para o México para serem produzidos ali, esses itens, né? Então, fala-se bastante sobre isso nesse contexto aí de NAFTA, tá? Mais para baixo agora, Mercosul, né, para América Latina. Então, essa sigla de Mercado Comum do Sul, ele é mais uma união aduaneira, tá? Entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? Esses 4 países que são realmente membros, essa palavra é muito importante, membros do Mercosul. O que quer dizer isso, né, união aduaneira? Quer dizer que as mercadorias circulam livremente entre esses países e as práticas deles com relação à importação, por exemplo, de fora do bloco são iguais, então eles têm as mesmas tarifas. Então, o Brasil não vai ter vantagem sobre a Argentina na hora de importar da China, a tarifa é a mesma, tá? O que pode, de repente, ser mais interessante é se o Brasil comprar mais, a China prefere vender para o Brasil que compra mais do que para a Argentina, mas a tarifa é a mesma. Então, isso quer dizer uma união aduaneira. Além de circular livremente as mercadorias, a tarifa, quando se importa, é a mesma. Ninguém fica, assim, levando vantagem um sobre o outro, tá? Então, assim, isso começou lá para 1991, essa integração, e a Venezuela, ela é um membro também do Mercosul, né? Então, falei 4 membros, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e tem um quinto, que é a Venezuela, mas ela está atualmente suspensa, né? Todas as questões do governo venezuelano, há um certo atrito ali, então ela está suspensa. Até olhando aqui para o contexto, né? Então, a gente vê que os países azul escuro são aderentes, né? Então, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela também, embora esteja nesse momento aí suspensa a participação dela. Tem um país que é associado, não é membro, tá? Membros são esses 5 que eu falei. A Bolívia é associado que quer ser membro. E os outros aqui da América do Sul, na prática, são todos associados, tá? O que é a diferença de associado e membro? O associado, eles têm umas tarifas menores, essas tarifas, conforme eles vão fazendo negócios com os países do Mercosul, as tarifas vão diminuindo, mas eles não são membros, não tem a circulação livre, não tem a mesma tarifa para importação, não são obrigados e nem tem essa vantagem, então, assim, eles são associados, eles têm algumas vantagens, mas não são membro, tá? A Bolívia é um associado que quer virar membro. O único país que não é nenhum país, que não tem nada de associado nem membro, é esse negocinho cinza aqui, que é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, na prática, é um território da França, tá? Que está aqui na América Latina, então não é um país, é um território, ela não está conectada aqui com o Mercosul, tá, gente? Então, esse nosso próximo slide, inclusive, fala muito disso, né, dos países associados e tudo mais, quais são, a questão da Bolívia, que quer entrar no grupo, e aí a gente fecha aqui olhando para o governo atual, né, o governo de Jair Bolsonaro, ele é um pouco reticente, para dizer o mínimo, né, ele não gosta muito do Mercosul, tá, para não dizer que ele é contra, ele não gosta muito. Por quê? Tem 2 motivos aqui, né, primeiro, o governo Bolsonaro é muito nacionalista, né, Brasil acima de todos e Deus, então assim, é muito nacionalista. E, ao mesmo tempo, ele tem críticas contra o Mercosul, que ele fala que tem um viés ideológico, né? Então, a gente estava num contexto, há um tempo atrás, aqui na América Latina, realmente, a América do Sul, pensando, né, Mercosul, de governo, sim, muito mais à esquerda, né? Então, isso na Argentina, na Venezuela, no próprio Brasil e tudo mais. Então, o Bolsonaro fala que o Mercosul estaria fundado em um viés ideológico de esquerda e ele não gosta disso. Então, tem ali as coisas que eles são contra o Mercosul, tá? Vamos lá, algumas coisas aqui do chat, né? Meu Deus, o México é explorado até as tantas pelos EU. Ele é explorado bastante, tá? Sem dúvida alguma, acaba nessa disputa, assim, não é uma disputa muito igual que acontece ali, e essa integração econômica, o que acaba acontecendo realmente para eles acaba pesando, né? Se, por um lado, eles atraem investimento para lá, quem ganha com isso? Na prática, quem ganha com isso é quem investiu e o governo que vai receber algum imposto, que vai receber, de repente, parte, não vou dizer parte da renda, mas aquilo se reverte para a população, para a sociedade, mas com condições muito menores do que, de repente, empresas que já estavam instaladas lá, que são mexicanas ou de outros países, né? Então, é pesado mesmo, né?
E, por esse outro lado, entra muito no... Isso é o que o Trump fala bastante, tá? Perde-se muitos empregos nos Estados Unidos. O Trump, da mesma forma que, voltando agora para o Bolsonaro, muito nacionalista, antiglobalista, essa coisa de produzir em outros países, vantagem comercial, negociação. Ele não é muito a favor disso, ele não gosta. Ele quer que se produza lá, quer que os empregos fiquem lá e tudo mais, o que é um viés que é importante refletir sobre. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que não é uma coisa tão simples, não é simplesmente ele nacionalista porque ele quer que tenha os empregos no país, vai para além disso, né, a gente sabe bem. Beleza, União Europeia, né, o último bloco que a gente pode falar aqui, fala dessa união que é econômica e monetária na Europa, são 27 países que fazem parte desse negócio, né, a maior parte deles com €1, e que prevê o quê? Livre trânsito de bens, né, de comércio de pessoas, principalmente ali, né, entre os países que estão nesse bloco. A União Europeia ela é do começo dos anos 90, então em 93 ela foi criada, a sede dela fica em Bruxelas, mas ela desde ali, final do começo dos anos 2000, ali 2008, 2009, com uma crise que a gente teve, ela teve alguns pontos de divergência dentro desse bloco, né? O que aconteceu naquela época, né? E o caso é muito emblemático da Grécia, né? A Grécia foi um país que foi muito afetado pela crise econômica de 2008, né? Quando eu falei dessa aula aqui, eu expliquei em detalhes essa crise, não vai dar para entrar agora, mas foi uma crise muito grande, impactou muitas economias da Europa, Estados Unidos, Japão, as grandes economias mundiais, né? E a Grécia foi muito afetada. E aí a Europa, na prática, se viu numa decisão meio complicada. Peraí, a gente vai ajudar a Grécia ou não? Porque, assim, é muito legal você ter um bloco, você ter uma turma de amigos quando tá tudo bem. E quando tá tudo mal, né? E quando alguém tá mal, você simplesmente chuta para fora? E elas se viram diante disso, alguém tava mal. O que eu faço? Eu tiro esse cara? E elas resolveram socorrer a Grécia, para ela não quebrar. Só que elas olharam e falaram, tá, mas é o seguinte, Grécia, para eu te socorrer, você tem que mudar isso, isso e isso. E aí a Grécia teve que se adequar a medidas que a União Europeia pediu, por dois motivos, para receber essa ajuda e para continuar na União Europeia. Mas já ficou meio assim o negócio, né? E mais recentemente, o que tem acontecido é um fluxo migratório de refugiados da África e ali principalmente do conflito na Síria para a Europa, tá? Com esse fluxo de migratórios, de migrantes, né, de refugiados, o que acontece, né? Países da Europa com governos diferentes e até, se for pensar, né, culturas diferentes, visões diferentes, têm opiniões e decisões diferentes sobre esses refugiados. Vamos recebê-los ou não? Tem país que diz que sim, país que diz que não, mas a União Europeia, como bloco, tem que atuar de forma integrada. Então, isso começou a gerar vários conflitos, tanto que esse foi um dos grandes estopins para o Brexit, que foi a saída do Reino Unido, que foi agora consolidada, da União Europeia, né? Na época, o David Cameron, que era o premier lá no Reino Unido, ele chegou e falou, gente, tá todo mundo falando aí que tá contra os migrantes, né? Então, mas, gente, a União Europeia, a gente tá junto nessa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um referendo aqui, e é isso. Se vocês quiserem sair da União Europeia, fala aí, sai aí. Crente, né? E acreditando que o referendo diria não, e no fim das contas disse que sim. Sim, eu quero sair da União Europeia, tudo bem. Não era obrigatório o voto nisso, e aí quem queria sair foi lá e votou em massa, ele se ferrou, mas ele falou, ok, se vocês querem sair, o meu governo não faz sentido, porque eu não acredito nisso, estou saindo. Então saiu Cameron, entrou lá a Theresa May, e também não conseguiu conduzir o Brexit, mais recentemente o Boris Johnson, aí sim o Brexit andou, e o Reino Unido saiu da União Europeia, né? Mas é importante dizer, pessoal, que o Reino Unido sempre entrou com um pezinho e o outro ficou fora, né? Porque, além de ele ser uma ilha, não ser integrado à Europa fisicamente, ele, por exemplo, não aderiu ao euro, continuou com a Libra, né? Ele, por exemplo, não dava muita moral para Bruxelas, que é onde fica ao centro da União Europeia. Então, eles sempre entraram com um pezinho dentro e outro pezinho fora. Então, o que aconteceu agora também não é uma coisa fora do comum, mas claro, hoje você tem dois grandes países ali que são a França e a Alemanha. E eles já falam, cara, se um desses dois saírem, acabou na Europeia. Não interessa que tem mais de 20 e poucos países. Se França ou Alemanha sair disso, acabou, tá? Vamos ver se tem alguma coisa no chat. Não, é isso aí. Beleza, pessoal.
A nossa última aula que a gente teve há algumas 3 semanas foi sobre agropecuária, a gente tem 4 minutos, eu vou até o final aqui dessa aula, pessoal, mas claro, 9h20 vocês têm outra aula, fiquem à vontade para ir para lá, tá? Por favor, eu só vou até o final porque a gente vai gravar. Então, o que acontece? Né? Sobre a agricultura, a gente tem duas grandes divisões. Tem os grandes produtores que são desenvolvidos e os grandes produtores que são países não desenvolvidos, né? Subdesenvolvidos. Então, com um grande território, Estados Unidos, Canadá e Austrália, e com um território um pouquinho pequeno, Japão, Reino Unido, Itália, Alemanha, França, Europa como um todo, tá? O que reúne esses países, né, do ponto de vista da agricultura? Ela é muito vinculada ao comércio, tá? Então, eles têm grandes investimentos na infraestrutura para produzir, para armazenar, para transportar os produtos ali da agricultura, e nos países que têm um território maior, essa produção é feita em grandes espaços, focando o consumo interno, mas também na exportação. Então, você tem um mercado ali que é muito bem estruturado, tem muito insumo produzido, tem toda a cadeia. Então, você tem desde as sementes, fertilizantes, maquinário, e toda a estrutura de escoamento, toda a estrutura de armazenamento, né? Então, já industrializando, inclusive. Então, o cara lá que produz a soja, o milho, ele já vai industrializar isso, já vai vender uma coisa muito acabada. Então, você tem uma indústria já muito bem estruturadinha, porque foi se estruturando ao longo de décadas, tá? Não foi assim, eu tenho a minha agricultura, de repente veio uma indústria de fora e, bum, se estabeleceu ali e começou a fazer a coisa e, né, funcionou bem para ela, mas não necessariamente para o agricultor que estava ali. Não, nesses países isso foi acontecendo aos poucos, ao longo de décadas, para chegar nessa indústria, né? E o grande destaque é a agricultura norte-americana, que tem as maiores terras férteis desses países desenvolvidos, né? O foco dela é no comércio ali interno, mas exporta também o seu excedente, né? Tem uma tecnologia muito alta envolvida, porque tem muitas terras férteis, como falei para vocês, e eles têm uma centralização fundiária muito grande. Então, você tem poucos fazendeiros com a maior parte das terras. Então, até é meio difícil para os pequenos produtores para investir tanto quanto os grandes, né? Eu não sei quem aqui assiste lá no Netflix aquela série The Ranch. Ela é muito marcada por isso, porque quando a gente fala agricultura, não é só porque a gente planta, também a pecuária, né? E o The Ranch fala de uma família que tem ali um rancho, na prática, pecuária, e em alguns momentos ela se vê ali confrontada com uma grande produtora, uma grande empresa pecuária, né? Então, esses conflitos ali que está na série, com todo o humor e todo o drama envolvido, eles refletem muito uma realidade americana e que está em outros países também, tá? Então, o que diferencia muito os Estados Unidos, é muito importante a gente frisar, cara. Eles têm os tais dos belts, né, que são esses cinturões agrícolas, né, são regiões de especialização. Então, regiões ali dos Estados Unidos que você sabe que ali é só algodão, ali é só milho, ali é só leite, né, e então são grandes regiões focadas aqui numa única cultura, tem algumas outras e tudo mais. Então, para vocês verem até esse mapa, ó, essa região rosa aqui é o tal do Cotton Belt, é o cinturão do algodão. Essa aqui são várias culturas. Aqui, laranja mais claro, essa região é muito importante, essa região nordeste dos Estados Unidos é o tal do Dairy Belt. A gente está falando de leite aqui, né? Por quê? Porque essa região é mais populosa dos Estados Unidos, tá? Tem Chicago, Boston, Nova York, Connecticut, Washington, tá tudo aqui, as grandes cidades americanas, tirando, vamos dizer, Flórida, Califórnia, que são muito populosas, grande parte da população americana está aqui. E o que acontece com o leite, né? Até muitos e muitos anos atrás, o leite, ele era um produto que estragava de um dia para o outro. Então, quem podia refrigerar eram as leiterias. As pessoas não tinham geladeira em casa, então tinha aquela figura do leiteiro levando leite todo dia. Então, como tem muita gente que mora nessa região aqui nordeste dos Estados Unidos, a indústria do leite concentrou ali para atender elas e se aproximar logisticamente a produção do consumo, tá? Deixa eu ver se a gente tem algo no chat. Não. Beleza. Olhando aqui o Japão e Europa, tá? Então, são estruturas bem menores, né? Então, a agricultura ali é de alta tecnologia, muita eficiência, pouca mão de obra e produz bastante mesmo sendo território pequeno, né? França é um destaque ali, se a gente olha para a Europa, ela tem a maior população, a produção agrícola, desculpa, por quê, né? Ela tem um relevo mais suave, o terreno é mais fértil, o clima temperado é mais ameno, não é que nem o clima temperado da Alemanha, da Inglaterra, da Escócia, é um clima temperado mais ameno. Isso ajuda ela para produzir, por exemplo, trigo, cevada, centeio, a beterraba açucareira, né? Muito do açúcar ali na Europa é de beterraba, vocês já viram isso há algumas semanas, e no sul da França tem aquele clima mediterrâneo mais quentinho, tem muita produção de uvas, logo vinhos, que a França é muito reconhecida por isso, né?
Legal, falamos de países desenvolvidos, tanto dos grandes, né, Estados Unidos, quanto dos menores. Agora vamos olhar para os que não são desenvolvidos, são subdesenvolvidos, são grandes produtores. No caso, China, Índia e Brasil. É isso aí, vamos lá. China tem planícies com grandes produções cereais do mundo, né, com destaque aí para o trigo e o arroz, né. A planície ela está sempre, no geral, associada a um rio, né. O rio a gente sabe onde o rio corre, nas regiões mais baixas, né. A água segue a gravidade, ela vai sempre para as regiões mais baixas, vai escarpando e vai desenhando o rio. Então, normalmente perto do rio a gente tem o quê? Planícies, tanto que a gente vê, né, no Rio Amarelo, a gente tem uma planície desse solo loess, né, que tem calcário, é um solo mais esbranquiçado, amarelado. Nessa planície a gente tem muita produção de arroz, por exemplo, de áreas que são irrigadas ao redor dessa planície para produção de arroz. Tem até essa pessoa aqui plantando, é com as mãos mesmo, tanto que é chamada de jardinagem, né? Quando a gente vai no jardim, a gente não vai com trator, a gente vai com a mão. Então jardinagem, risicultura, plantação de arroz, é com a mão mesmo, tá? E olhando para a Índia, né? Olha, para vocês terem uma ideia, 70% da população da Índia está nas regiões rurais, né? Então, eles são hoje o grande produtor de feijão, além de cana, soja, algodão, chá, trigo e arroz, onde eles se destacam muito com as mãos também. E a gente tem uma grande planície indo-gangética, essa palavra feia aí, que está ligada ao rio Ganges, né? Então, de novo, o rio com papel importante, porque além de ter as planícies, tem a irrigação do rio, né? Então, novamente, aqui o pessoal com a mão ali, muito ligado à jardinagem, muito uso da mão de obra das pessoas, literalmente da mão de obra. Brasil, né? Como que é esse contexto no Brasil, né? O que destaca aqui? Laranja, soja e café são as nossas grandes produções. A gente tem muito bovino, é um dos maiores rebanhos do mundo, né? Plantação de picanha, eu gosto de brincar. E a gente tem ainda problemas, não é tudo bom, a gente é subdesenvolvida nesse sentido e em vários outros. Então, assim, a gente tem problema para estocar essa produção, para escoar do ponto de vista logístico essa produção. A agricultura, os agricultores estão espalhados por todo o país, tá, gente? Ó, já deu o nosso horário, tá? Então fiquem à vontade, quem for para outra aula, não se preocupem, tá? Já tinha comentado antes, eu só estou seguindo porque a gente vai com a gravação. Então, o Brasil tem agricultores por todo o país, né? Com poucos subsídios. Eu estou falando aqui de agricultores médios e pequenos, tá? Não estou falando dos grandes, assim, dos absurdos, dos cabulosos. Não, estou falando dos médios e pequenos. E assim, quando a gente fala médio e pequeno, você pensa naquela roça, aquela coisinha que o cara planta só para ele, mas não é por aí não. Pra vocês terem uma ideia, tudo que a gente consome, do ponto de vista prático de produto, vamos dizer assim, mais fresco, mais in natura, é dos pequenos e dos médios, tá? Tudo que tem na feira, não tem nada de grande produtor, é pequeno e médio. Arroz, feijão, o que for, pequeno e médio, tá? Grande produtor vai produzir laranja para exportação, vai produzir soja para vender em saca como commodity, café para mercado global, isso é o grande produtor. O que a gente consome é do pequeno, que chega na nossa casa no geral é do pequeno, a não ser que seja um produto altamente industrializado, um óleo de soja lisa. Não, aí foi altamente industrializado, veio de um grande produtor ali que trouxe a soja, levou para uma Bunge da vida ou outra grande indústria que transformou aquilo em óleo. Mas para além disso, gente, é dos pequenos produtores, tá? É dos pequenos e médios que a gente consome. Olhando para a parte de mecanização, né, aqui no Brasil, né, há algumas regiões que têm práticas mais modernas. Aí a gente destaca toda a região sul, né? Então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até aqui nesse mapinha, né? Quanto mais azul e mais escuro, mais mecanização. Então aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a região centro-oeste também, então Mato Grosso do Sul e Goiás, e Minas Gerais e São Paulo, né? São os pontos que a gente tem mais mecanização. Quanto mais amarelo, mais laranja, mais escuro, menos. Ainda bem que tem pouca mecanização aqui na Amazônia, embora a gente veja que tem alguma coisa aqui onde devia ser floresta, já tem alguma mecanização rolando, mas no geral, na maior parte, felizmente, não é o caso, tá? Gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês dessa nossa revisão, assim, do ponto de vista mais conceitual. Eu coloquei daqui para frente para vocês, isso eu vou deixar eu vou fechar aqui meu compartilhamento e voltar para quem estiver aqui comigo e para a gravação também. Vou deixar essa aula para todos vocês, tá? Tanto a parte gravada como o PDF do que a gente viu aqui. E aí vocês podem conferir essas perguntas que a gente já tinha abordado, inclusive, em outras aulas. A gente já tinha abordado nessas aulas originalmente, né, a 5, a 6, a 7 e a 8. Então, ficam aí também para vocês, para a gente refletir sobre elas e qualquer dúvida, estou como sempre no WhatsApp, mesmo no Facebook também estou, tem um pessoal que está por lá, quem não tiver, fica à vontade ali para acompanhar, para mandar no Messenger também, ou no WhatsApp, onde eu já estou ali no grupo, tá, gente?
É isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa a correria, mas era bastante coisa para falar. Espero que tenha conseguido adicionar. Vou parar a gravação. Valeu. Tchau.